Dessa forma, essa realidade se deve à inoperância estatal e à alienação social. Os argumentos dele são dois. Quais são os argumentos dele? A inoperância estatal, ou seja, a falta de uma ação assertiva por parte do Estado para resolver esse problema, né? E, por outro lado, a alienação social, ou seja, a forma como esses cidadãos se veem afastados, né, da sua plena participação cidadã por conta da falta do registro civil. A tese dele, né, que é a ideia principal do texto, é que o registro civil, como forma de garantia da nossa cidadania no Brasil, né, é um preceito que, na Constituição, está ali, posto, mas que, na prática, não acontece. Essa é a ideia principal do texto dele. Então, ele começa dizendo assim, ele vai utilizar dois operadores argumentativos, que, inclusive, eu mostrei para vocês, que está presente na tabelinha da Amy Dory, que é uma autora, que fala sobre coesão. Ela fala sobre, ela é uma pesquisadora da linguística textual. E ela vai falar sobre coesão, sobre coerência, tem vários livros. E ela traz uma tabelinha, nessa tabelinha dela, tem mencionado esse operador, que é o primeiramente. Então, ele está iniciando uma ideia, né? Primeira coisa de importância que ela quer falar. Então, ela começa dizendo, primeiramente. Então, nada impede que vocês, por exemplo, estão falando sobre um tema e vocês sabem alguma coisa relacionada à Constituição que poderia ser articulado com a ideia do seu tema. Por mais que seja algo batido, né, as pessoas utilizem muito, né, segundo a Constituição de 1988, nada impede que vocês coloquem isso. Vai ser validado como algo que vai funcionar, né, se vocês fizerem a conexão devida, porque existem, né, dentro da Constituição, o que é assegurado enquanto direito. Então, é preciso vocês terem clareza de quais são esses direitos, né, para que vocês possam fazer a devida associação ao tema que está sendo proposto. E aí, ele no segundo parágrafo, vai falar sobre exatamente o primeiro argumento, que é essa inoperância estatal, ou seja, a ausência do poder público. E aí ele diz, primeiramente, vale ressaltar que o vale ressaltar é uma estrutura que é muito utilizada também. Vocês podem utilizar na sequência, né? Vale-se ressaltar, ou vale ressaltar, ou simplesmente ressalta-se que. Então, são estruturas que vocês podem explorar. Que a débil ação do poder público, não veja, em vez de ele repetir, né, a ausência do Estado, a falta de ação do Estado, né, ele utiliza essa construção lexical, débil ação do poder público, que é a mesma coisa que falta de uma gerência assertiva, né? Possui íntima relação com o revés. Acerca disso, aí ele vai trazer um argumento com base no repertório sociocultural, que é Thomas Hobbes, né? Vai dizer, além disso, Thomas Hobbes, em seu livro Leviatã, defende a obrigação do Estado em proporcionar meios que auxiliem o progresso do corpo social. As autoridades, todavia, vão de encontro com a ideia de Hobbes, uma vez que possuem um papel inerte em relação à invisibilidade de pessoas sem registro civil. E, por consequência disso, outro operador argumentativo, né? Por consequência disso, dados de uma pesquisa estabelecida pelo IBGE, em 2019, estima-se que por mais de 2 milhões de pessoas não possuem a certidão de nascimento, mostrando um alto teor de cidadãos, em maioria pobres e negros, excluídos de existirem no corpo civil. Conclusão. Operador argumentativo, assim, parcela dessas vítimas vive à margem da sociedade. Operador argumentativo de explicação, pois não existem políticas públicas eficazes como benefícios sociais. Operador argumentativo de comparação, como benefícios sociais. Operador argumentativo de conclusão, desse modo, é inevitável que a assistência a esses cidadãos seja alcançada a partir de medidas governamentais. Ele utiliza aqui dois operadores, dois repertórios socioculturais. Ele vai citar Thomas Hobbes e vai trazer também uma pesquisa do IBGE, né?
trazendo dados, né, do IBGE. No terceiro parágrafo, ele vai falar sobre a alienação social. Ele está cumprindo, né, o desenvolvimento, defendendo cada um desses argumentos dele, que no caso foram 2. O que ele utiliza para começar esse segundo parágrafo? Está bem evidente. Segundo não, terceiro, perdão. O ademais. Veja, conforme a gente vai lendo várias dissertações do Enem, a gente começa a perceber o quê? Padrão, exatamente. A gente começa a ter um olho mais afiado a determinados padrões de escrita, né? Ou seja, mais uma vez comprovando que nada se cria, né? Tudo se copia. Então, esses alunos, eles tiveram um acesso o quê? A modelos que eles seguiram, esses modelos eles vão se repetindo. Hora ou outra você encontra um aluno, vamos dizer assim, um pouco mais brilhante, né, que consegue, às vezes, fazer uma produção mais complexa, demonstrando um pouco mais de habilidade em relação à escrita, mas são padrões que, hora ou outra, eles retornam, né? Operadores que, hora ou outra, se repetem, estruturas que fazem parte, realmente, de uma questão que envolve você conhecer a estrutura, né? Ter um repertório de leitura mínimo ali para a produção da dissertação, para você até ser capaz de trazer as interpretações devidas para a escrita e, por fim, o uso, né, assertivo desses operadores argumentativos e do sistema todo ali que compreende a escrita da redação do Enem, né? Isso ajuda vocês, inclusive, a extrapolar a redação do Enem. Porque a ideia é que vocês possam se desenvolver enquanto produtores textuais, mas não vai ficar preso no Enem, né? Porque o Enem é uma etapa, né? Depois vocês vão passar pela prova do Enem, ingressam na faculdade, vocês não vão mais escrever para uma redação do Enem, vocês vão escrever para os trabalhos das faculdades, vocês vão escrever para a entrega de trabalho de conclusão de curso, né? E, posteriormente, para a vida profissional de vocês, né? Dependendo das áreas que vocês estejam atuando. Alguns talvez demandem mais a escrita, outros demandem menos, mas isso não significa que... significa, na verdade, que entender esses padrões ajudam vocês a ter uma lucidez em relação à escrita, né? Vamos dizer assim, que facilita, né? Não dá um branco na hora que você for escrever. Quando a gente não tem lucidez em relação aos operadores, principalmente, a gente acaba jogando as nossas ideias de uma forma muito rudimentar no texto. Chega de uma forma muito abrupta. Eu vou trazer um texto também que não tenha sido bem escrito, para vocês poderem também ter uma noção em relação a isso. Porque, assim, às vezes, até pelo nível da turma, a gente percebe que algumas turmas, por exemplo, eu sinto que vocês têm um alcance melhor, né? Tem turmas que, às vezes, chegam com uma dificuldade muito maior de escrita, às vezes pela própria defasagem do ensino, de tudo educação básica, né? Então, você tem que trabalhar tão paulatinamente ali os detalhes para poder ela conseguir olhar e visualizar essas questões todas, né? Então, assim, né? Quanto mais cedo a gente consegue ir visualizando, mais isso vai se familiarizando para a gente. Aí ele continua dizendo aqui, olha, ademais, uma grande parcela da população se mostra alienada. Veja que a frase dele é uma frase simples. É uma frase que simplesmente retoma aquilo que foi dito no primeiro parágrafo. Ele vai exatamente desenvolver o segundo argumento dele, que é a alienação social. Aí ele continua dizendo, né? O intitulado Paradoxo da Moral, então já traz um conceito, né? É um livro escrito pelo musicólogo Vladimir Jankelevich, para exemplificar a cegueira ética do homem moderno, ou seja, a passividade das pessoas frente aos impasses enfrentados pelo próximo. De maneira análoga, outro operador argumentativo, ou seja, em comparação com o que foi mencionado anteriormente. Ele trouxe um repertório sociocultural, né, de um livro e um conceito desse livro, ele faz uma conexão. Aqui já é uma estratégia, vamos dizer assim, um pouco mais complexa, porque ele precisaria ter, não necessariamente lido o livro, né? Se ler o livro, melhor, mas entender pelo menos o que o livro, né, se propõe, para ele poder fazer essa conexão e dizer que isso daqui, de forma análoga, eu posso associar com isso daqui.
Aí ele continua dizendo, é um livro escrito pelo músico tal, para exemplificar a cegueira ética do homem moderno, ou seja, a passividade de pessoas frente ao impasse enfrentados pelo próximo. De maneira análoga, né, percebe-se que a garantia de acesso à cidadania encontra um forte alicerce na estagnação social. Essa situação ocorre porque, infelizmente, a sociedade não se movimenta em prol da erradicação dessa problemática. Pelo contrário, ela adquire uma posição individualista por não mensurar como a falta de um registro civil causa como a impossibilidade de retirar outros documentos precisos. Logo, é essencial superar esse preceito que atestam, sobretudo, um cenário intolerante. Isso ele está falando, na verdade, tanto do Estado, né, que se for olhar a sociedade como um todo, há uma questão, vamos dizer, individualista de não se preocupar com o próximo. Na própria gestão pública isso aparece, porque quem está ali na máquina pública, né, vive uma condição de privilégio, né, de conforto, de muitos benefícios. Então, não olha para questões não menores, mas questões que muitas das vezes para eles são vistas como menores, né, em relação à gestão pública. E não são questões menores, são questões que problematizam um país com uma grande, aqui, como a gente viu, né, mais de 2 milhões, né, de pessoas que vivem em situações de invisibilidade, né? E também há uma problemática, às vezes, da própria pessoa, né, que por não ter, né, um esclarecimento, ou por viver assolado pela própria questão da miséria, né, não tangibiliza, às vezes, a importância do próprio registro civil, né? E às vezes você até tem um registro próximo e a pessoa não vai. Concluindo, gente, para a gente terminar, aqui ele conclui com qual é o operador argumentativo que ele utiliza para introduzir a conclusão dele. Oi? Não, lá no finalzinho agora. Ah, não, perdão, não terminei, né? Ah, não, sim. Ele importa aqui, ó. Logo, é essencial superar esses preceitos que atestam, sobretudo, um cenário intolerante. Não, tá certo. Aí no final agora, a conclusão. O logo é uma conclusão do segundo parágrafo. Mas, na sequência, para a competência 5, eu vou ter uma conclusão do texto como um todo. Como é que ele começa a minha conclusão final? Oi? Isso. Então, fica evidente, portanto, veja, o meu portanto, ele não está no início. Se ele vem depois, ele vem intercalado. Então, eu preciso ter as duas vírgulas. Ele tem um fica evidente, né? Poderia ser também notório, portanto, outra expressão possível. A necessidade de garantir a ação, né? Garantir o acesso à cidadania para todos no Brasil. Destarte, um operador argumentativo também, né? Significa logo, portanto, deste modo. O governo federal, agente, né? O governo federal, responsável por administrar o povo e os interesses públicos, com o apoio do Ministério da Cidadania, também é um agente, né? O Ministério da Cidadania, a partir de medidas governamentais, né? É o modo meio, medidas governamentais, destinadas à pasta. Qual é a ação? Deve disponibilizar benefícios financeiros e sociais para os cidadãos que não têm como pagar a retirada de um registro civil. Essa ação será realizada com o intuito de finalidade, com o intuito de custear a posse desse documento importante, para que também a sociedade não naturalize a intolerância que o permeia. Conclusão ou detalhamento, dessa maneira, com a conjuntura de tais ações, os brasileiros verão os direitos garantidos pela Constituição como uma realidade. Veja, gente, que vocês conseguem perceber um padrão. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês leiam uma outra redação que eu não tenha lido aqui, identifique esses padrões, né? E siga aquele esquema que eu passei na aula passada, né? O que eu pedi para eles? Para eles identificarem os operadores argumentativos e utilizar esses operadores argumentativos na construção de uma nova dissertação, né? Pode ser, inclusive, um tema livre, desde que você identifique também qual é o tema que você está trabalhando, né? Pode ser de alguma das propostas dos
ENEMs anteriores. E aí eu quero que vocês tragam para mim essa dissertação, incluindo os repertórios socioculturais, né? Vocês podem fazer o uso da estratégia da chuva de ideias, né? Organizando a partir da proposta de intervenção de vocês, tudo aquilo que foi pensado em termos de perguntas para pesquisa de vocês, mas também vocês podem escrever, né, uma redação sem fazer a pesquisa. Para quê? Para vocês também treinarem o fator de surpresa, porque na hora do Enem vocês não vão poder fazer pesquisa, né? Então, para vocês testarem o quanto vocês estão com informações que vocês conseguem resgatar. Se vocês percebem que aquela informação vocês não estão conseguindo resgatar muita coisa, é hora realmente de ampliar a leitura sobre aquele tema. Para que, se porventura, na prova do Enem, caia alguma coisa não igual, mas próxima ali, vocês tenham informações suficientes para pensar naquilo, né? Vocês podem aproveitar também as aulas que vocês estão tendo das outras matérias para resgatar questões relacionadas à história, né? Por exemplo, eu vi esses dias que vocês tiveram uma aula falando do fascismo, tiveram? Você deu uma aula de fascismo para eles? Fascismo foi ontem. Foi ontem, né? Você estava também aqui na aula? Então, de repente, vocês podem, às vezes, trazer uma alusão histórica e trazer um conceito que vocês viram na aula de história, né? Que está relacionado com o fascismo. Por que, muitas das vezes, no atual governo, né, utiliza esse termo, né, de fascismo, né, se à luz da história não é propriamente, não está dentro da categoria ali do fascismo, porque na verdade é uma expressão que é utilizada por extensão, né? Porque pega-se ali as características, vamos dizer, mais próximas do fascismo, como questão do autoritarismo, né, do populismo, e aí utiliza-se por extensão, mas não é que o nosso governo seja fascista, né, ou seja comunista. O Brasil nunca foi comunista, mas por extensão utiliza-se muitas vezes essas palavras para tentar, inclusive, né, rivalizar, né, com as oposições, né? Então, assim, mas aí quando você entende ali o conceito, você pode, dependendo do que você quer trazer, né, fazer essas conexões, né? Então, dizendo, né, o fascismo, né, corresponde a toda a definição, né? Embora, aí já traz uma ideia de oposição, embora, né, o sistema brasileiro nunca tenha vivido, né, um governo fascista, né, as bases, né, de oposição ao atual governo utiliza esse termo por extensão a fim de designar os aspectos que delineiam o autoritarismo, né, um governo populista, né, o descaso de pautas com as minorias. O que vocês fizeram? Vocês fizeram uma articulação, né, de modo que mostre que vocês entendem o que é o fascismo e por que há determinada uso, né, linguístico da palavra no sentido de compreender uma determinada realidade. E aí trazer as críticas de vocês, que vocês têm em relação ao texto. Então, veja que a gente consegue organizar as ideias do texto a partir dessas conexões, trazendo esses repertórios socioculturais que podem aproveitar, inclusive, das aulas que vocês já tiveram. Às vezes, até uma aula de biologia, você pode trazer alguma coisa que seja importante, né, dependendo do tema. Então, todas essas informações que vocês adquirem ao longo da formação de vocês, elas, em algum momento, podem ser utilizadas. Agora, eu sempre sugiro vocês fazerem anotações de citações de repertórios culturais com valores mais universais, né, que vocês possam, de repente, encaixar em vários momentos, para que vocês tenham uma carta na manga de citações. Porque a gente também precisa ter vamos dizer assim, um sentido pragmático, né? Ou seja, às vezes, a gente não está com essa, como eu posso dizer, esse know-how todo, né, de leitura para fazer uma coisa tão excepcional. Não precisa ser excepcional, né? Às vezes a gente conseguindo encaixar apenas ali de forma, vamos dizer assim, estratégica, a gente consegue cumprir, né, com o que a dissertação está pedindo para a gente. É isso que eu quero mostrar para vocês, né, que é possível e que dá para a gente produzir textos melhores seguindo essa linha, né? E estar atento também a questões de ortografia, né? Esses dias mesmo, eu acho que a menina, que ela também conseguiu pular de 600 para 800, né? Mas no final das contas, ela errou coisas relacionadas à ortografia. Então, embora a ortografia
ela, vamos dizer assim, seja uma, não necessariamente, né, afete a ideia do texto, né, mas erros, né, recorrentes de ortografia interferem na competência 1. Isso distancia vocês do 1000. Né? Então, quanto mais próximo do 1000, melhor, para que vocês possam ter uma, como eu posso dizer, uma performance melhor realmente na dissertação. Então, gente, eu preciso agora, aí pode ficar para a próxima aula, que vocês façam, né, essa dissertação. Até lá, eu não consegui corrigir a dissertação de vocês, mas eu prometo que até amanhã eu vou estar terminando isso, para vocês terem acesso também à nota do simulado. Mas é importante que vocês, com base no que a gente já viu até agora, né, vocês possam estar fazendo uma nova dissertação para utilizar os recursos que a gente viu até agora, que são os operadores argumentativos, né, entendendo a importância dos repertórios socioculturais, prestando atenção que cada parágrafo, como se fosse uma mini dissertação, que a estrutura do primeiro parágrafo precisa ter um tópico frasal, precisa ter uma tese, né? Precisa ter os argumentos que vão ser desenvolvidos ao longo do texto. Existem estruturas que fogem a isso? Existe, né? Mas a gente precisa entender primeiro o padrão para depois romper o padrão. Existem as quebras de padrões, não é erro em relação a isso. Mas tudo aquilo que a gente apresenta, igual na música, por exemplo. Na música, você tem acordes que são dissonantes. O que são dissonantes? São acordes que muitas vezes soam com uma certa estranheza, mas eles também têm uma beleza, inclusive em músicas tonais, músicas que trabalham, às vezes, com uma sequência de acordes que não são dissonantes, mas eles são utilizados de uma forma assertiva. Você precisa saber primeiro beabá, para depois incluir aquilo que vai ser, vamos dizer, aquilo que não está dentro da regra, né? Até para que você possa formular uma nova regra também possível. Então, a gente precisa conhecer como esses padrões eles acontecem. Então, leiam as redações, né, as outras redações, identifique, coloque o olhar atento para identificar esses operadores argumentativos, como é que é a preparação para entrar o agente, para entrar, quais são as estruturas que eles utilizam, grifa ali, né? Se for o caso, na redação de vocês, pode também pegar emprestado alguns inícios de introduções, né? Mas, assim, sempre trazendo a ideia de vocês, né? Vocês precisam fazer o acréscimo da escrita de vocês no texto. Alguma pergunta, gente? Alguém do online também quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? O pessoal do online pode me mandar a redação por e-mail ou pelo WhatsApp. Beleza? Então, gente, por hoje é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, conversar comigo alguma outra coisa em relação ao tema, em relação a essa pauta, estou à disposição de vocês. Como é que está a preparação de vocês, assim? Cara, vocês estão conseguindo ler os livros? Vocês trabalham também? Você trabalha? Você não, você trabalha? Você tem que estudar à noite, cara, né? Mas então, você está falando só fazer um detalhamento que eu último também. Pode mandar também. Pode mandar também. Aí, se não fica pegado que aí você está corrigindo agora do simulado, então se deixar lá, aí depois compara, entendeu? Seria legal você pegar a ideia do simulado, fazer a anotação de lugar, e comparar com as que estão fazendo agora. Identificar o que não estava utilizando. E aí acontece isso, né? Aí a gente faz o texto e a gente percebe que não estava utilizando, né? É legal a gente perceber também como é que está